nosso trabalho não é qualquer coisa, eu falo, né? É transformação de vidas, é salvar vidas. Então é muito importante, tá? Então hoje, gente, eu vou chamar minha convidada aqui e o nome dela é Gabi. Vou chamá-la para vocês conhecerem, tá? E aí ela vai. Vamos lá, Gabi. Gabi tá entrando. Olá, minha amada, boa noite. Oi! Tudo bem, Gabi? Tudo muito ótimo agora aqui com você, gratidão. E você, está bem? Seja bem-vinda. Tudo bem por aqui, sim. Que bom que deu certo, né? Da gente se encontrar aqui, Hum, de você vir falar aí da tua trajetória, dos teus resultados. Então, se você quiser se apresentar, né? Eu ainda não falei de você. A Gabi, ela é terapeuta, né? Terapeuta integrativa hoje em dia, né? E fala um isso. pouquinho de você, Gabi, como você conheceu essa medicina, né? Como foi essa tua transformação também. Ok, muita gratidão novamente em estar aqui. Estou muito honrada com o convite, né? Eu acredito que Deus está agindo o tempo inteiro e nada é por acaso. E que se eu estou aqui hoje, eu vou agregar valor nas vidas de algumas pessoas aí, talvez até instigar alguma inspiração para gerar transformações, né? Que é para isso que nós estamos aqui. Então, eu sou Gabriele Lima, eu tenho formação em psicoterapia integrativa e isso se resume em dezenas de terapias que a gente vai estudando ao longo da vida, né? Imparável. E eu conheci a medicina germânica, eu acredito que há uns 5, 6 anos atrás, através de uma prima que está sempre em busca de autoconhecimento. Ela se apaixonou por você, me indicou. Porém, como tudo nessa vida tem um tempo certo, né, Marina? Eu simplesmente negligenciei. Eu não me interessei. Eu achei bem legal, bem bacana, mas não era para mim. Foi essa a minha resposta. Só que os chamados são feitos e Deus vai encaixando as pecinhas de quebra-cabeça, né? Então, ele vai usando outras pessoas até que a gente se encaixe no lugar certo. E foi através de um outro curso que eu ouvi falar na medicina germânica como base, né? Uma das bases de estudo daquele curso, e aí não teve jeito. Aí eu me apaixonei, né? Então hoje eu trabalho com a psicoterapia, utilizo a medicina germânica como a principal ferramenta para descobrir as raízes, a raiz, né, de todas as questões todas as demandas que me trazem, e utilizo junto, sem eu saber que tinha um nome lindo, a sabedoria biodivina, né? E isso me acompanha desde o início, quando eu comecei a trabalhar com terapias de forma intuitiva, e hoje não mais, né? Hoje é de forma totalmente compreendida de que nós somos guiados o tempo todo por Deus, por essa força maior. E aqui estou eu. Ai, que linda, que legal, Gabi, muito bom. E aí você fez o curso, faz quanto tempo que você fez o curso? Eu acredito, eu sou da turma 3.0, mas faz um ano, Faz, talvez, eu faz acho que um pouco tempo. por aí, né? E me fala Isso, faz então, pouco tempo. como foi essa tua transformação, introduzir a medicina germânica nos teus atendimentos, porque tu já atendia, né? Sim, já. Então, eu busquei a medicina germânica porque era tudo muito surreal para mim. Era tudo muito, entre aspas, bem grandes, intuitivo. E isso sempre me incomodou, porque eu não tinha respostas concretas, né? Apresentava resultados maravilhosos, a começar por mim, né? Resultados de inúmeras curas que eu vivenciava, e não entendia os porquês, não entendia de onde vinha essa cura, como que o meu corpo parou de adoecer, sendo que eu era a pessoa que gastava com médicos assim mensalmente, sabe? E como que eu parei de adoecer, né? Como que os resultados que eu apresentava nas terapias tinham tanto valor de transformação? E aí eu pesquisei. E como a gente se abre, Deus colocou
de bandeja a medicina germânica na minha frente, eu não resisti. Então, a medicina germânica veio, Marina, para trazer todas as respostas, para realmente assim fechar com chave de ouro. A gente nunca encerra uma base de conhecimentos, mas a medicina germânica, ela encaixou todas as peças. Por exemplo, por que eu sentia, eu chamo de escaneamento, do reiki, no escaneamento, por que eu sentia uma determinada densidade num determinado órgão? Por exemplo, tinha certeza que era no intestino, tinha certeza que era no baço, tinha certeza que era em determinados órgãos. Por quê? Eu não entendia por que apresentava aquela energia densa. E eu só pedia para cada cliente, para cada paciente, olhar, ter um olhar carinhoso para isso, porque estava apresentando ali, claro que eu sabia as disfunções emocionais que geravam aquilo, então eu orientava desta maneira, mas ainda faltava aquela viradinha de chave que a medicina germânica me trouxe. Então hoje, com muita clareza, eu consigo juntar, né, a parte mais sutil da energia com a parte da ciência. E o meu objetivo maior até foi quando começou a pandemia e eu senti que muitas pessoas iriam precisar de muita ajuda, Marina. E homens e mulheres. Mas como os homens são muito resistentes e a maioria deles, graças a Deus, isso está mudando, mas a maioria dos homens ainda é muito cético, muito do ver para crer, né? E precisando de ajuda para até dar a sustentação, né, para a família, eu comecei a entrar neste campo pela ciência. Já que não acreditavam no sutil, eu começava a trazer a ciência. Então, os maridos das minhas clientes começaram a vir, os filhos começaram a vir, para eu explicar pela medicina germânica como era possível transformar a vida deles, né? Então, foi isso, resumidamente, tá? Que lindo, Gabi. E hoje, então, assim, você antes trabalhava com reiki, o teu carro-chefe era o reiki, era alguma outra técnica? Meu carro-chefe era o reiki. Era o E o reiki. reiki sempre me revelava as emoções inconscientes ou memórias, só que eu não sabia de onde vinha, né? Uhum. E aí você conseguiu conectar, né? Porque assim, a Gabi, pelo que eu entendi, né, ela passava as emoções e justamente, né, as pessoas que aplicam reiki, não sei se tem alguém aqui que aplica reiki, gente, coloquem ali nos comentários. Mas as pessoas que aplicam reiki realmente tem essa coisa de sentir, né? Parece que é meio denso ali. E eu já fiz o curso de reiki também, e quando eu trabalhava com a microfisioterapia, né, eu aplicava também o reiki, e era exatamente isso, né? As emoções, assim, parecia que alguns órgãos, alguns locais do corpo são mais densos, né? E hoje você Isso. conecta, né, com os conflitos biológicos, então a Gabi consegue saber exatamente, né? Fala um pouquinho assim sobre essa conexão. Ok. Tem um exemplo lindo, lindo, lindo para dar. Teve um cliente, né? Eu chamo de cliente porque eu não sou médica, não sou físio, né? Sou terapeuta. Então, tive um cliente de 36 anos que veio para fazer reiki, porque ele já conhecia o reiki através de uma irmã, enfim. Uhum. E no reiki dele, eu senti uma densidade muito forte na região do pâncreas. A minha mão simplesmente travou ali, eu senti aquela vibração muito forte, mas assim, era pesado. Eu sentia que tinha alguma coisa ali para ser resolvida. Na sessão de psicoterapia que eu faço junto com o Reiki, eu já sabia dos conflitos que ele tinha relacionados a um familiar. E aí, quando eu senti isso, eu liguei as emoções a este órgão, né? Porém, como ele só queria o reiki e ele também não tinha tempo para ficar, a gente fazer uma investigação maior, eu orientei ele que ele prestasse atenção nas emoções dele, o que estava acontecendo ali que ele precisava revisar na vida dele, melhorar em relação àquela questão emocional, porque o pâncreas estava apresentando uma densidade de energia ali muito forte. Ele tinha que olhar para aquilo ali.
Muito bem, ele saiu feliz, entendeu os conflitos, né? Saiu me agradecendo. Eu acredito que passou 1 mês e meio, Marina, e ele me mandou uma mensagem linda. Primeiro, me agradecendo por ser a terapeuta dele e por ter aberto a mente dele para isso, para esse olhar das emoções, e que ele era extremamente cético, isso que era o lindo, né? Na energia dele parecia tudo forma geométrica, de tão regrado o pensamento dele, né? E ele me agradeceu por eu ter aberto esse campo energético para ele entender essas emoções, e ele contou isso para a namorada, e a namorada, sem esse conhecimento, ficou apavorada e insistiu para ele ir no médico. O que aconteceu? Quando ele foi no médico, ele descobriu um tumor no pâncreas. Então ele me escreveu contando isso, que ele tinha descoberto esse tumor no pâncreas e ele estava tranquilo, porque ele tinha entendido. Mas a família, ao ver isso, todos entraram em pânico. Veio a irmã de outro país para ficar com ele. Teve toda uma movimentação da família, e inclusive a pessoa com quem ele tinha esse conflito se aproximou dele nesse momento, por medo de perdê-lo pro tal mal, né, o tal mal, o tumor maligno, né? Mas ele o tempo inteiro ficou tranquilo. E ele foi no médico para agradar a família, para acalmar todo mundo. Então, assim, ele escolheu passar, eu expliquei para ele quais eram os conflitos, o que estava acontecendo, em que fase de cura ele estava ali, ele entendeu, ficou super feliz, ele estava leve, mas ele escolheu ir fazer o tratamento convencional para que a família baixasse aquela adrenalina toda, né, do pânico, do medo, que também estava passando para ele, porque, de certa forma, a pessoa que é leiga, ela sabe, mas o medo fica. Então, se ele alimentasse esse medo, talvez as coisas tivessem piorado. Então, ele foi, fez a cirurgia, fez o tratamento. Os médicos, quando fizeram a cirurgia, viram que não havia necessidade de ter feito, porque estava tudo bem com ele. Isso era algo muito antigo. Inclusive descobriram mais um tumorzinho no fígado e descobriram que aquilo era muito antigo, que não estava acontecendo nada com ele. Hoje a gente sabe, né, o que é isso. E ele está super bem, está em recuperação, mas está super bem, super feliz. E o melhor, ele abriu a consciência para aceitar a espiritualidade, né, para aceitar esse sutil, essa conexão divina que a gente faz. Conexão divina, né, Gabi? Acho que é isso que reflete também, né? Essa conexão do nosso paciente com toda essa sabedoria, né? Sabedoria do corpo, vinda, né, de uma sabedoria maior. Acho que é exatamente isso que a gente vê no curso também e traz para os pacientes, né? E isso dá uma tranquilidade e muda tudo. Porque enquanto eu tentei ir só pelo viés da ciência, sempre faltava alguma coisa também. Inclusive para mim, eu comecei a me ferir com isso também. E aí a energia maior, ou Deus, como quiserem chamar, né, manda um recado, ó, vai acontecer alguma coisa aqui para você parar tudo e juntar as pontas. Não tem como separar. Então hoje eu vejo que nós somos uma tríade inseparável. Nós não temos como olhar somente para a ciência, tanto que a ciência nunca achou uma resposta definitiva, ela nos dá somente o caminho, né? E também não tem como a gente olhar só para o sutil. Nós somos um conjunto, né? E nós precisamos ter esse conhecimento, e a medicina germânica fecha todas essas pontas, amarra todas essas pontas soltas. Exatamente, as pontas soltas ela amarra. Também concordo, viu, Gabi? E me conta, falou, né, que você tomava um monte de remédios e agora não toma Nossa. mais. Como é que é isso? Me conta. Marina, eu venho de uma vida, eu tenho 50 anos. Ai, me orgulho de dizer isso. Eu venho de uma vida muito, muito dolorosa, né? Que hoje eu entendo que foi uma escola que Deus me preparou o tempo inteirinho para estar aqui hoje. Eu
antes, sem ter o autoconhecimento, eu dizia que eu tinha vivido 43 anos de dor e perdas. Era só o que eu dizia. Eu tentava descrever a minha vida e eu só enxergava dor e perdas. Então, o que que isso gera? Né? Doenças, entre aspas, sintomas, né? Então, eu tive burnout várias vezes, eu tive inúmeras crises severas de depressão. Eu digo crises porque passou. Tentei suicídio. Então, assim, tive realmente perdas dolorosas, não soube lidar. E no decorrer de toda a minha vida foi assim, uma sucessão de perdas, entre aspas, de escola, né? Uhum. Com isso, eu não sabia lidar com os meus sintomas. Então, eu dizia que eu vivia doente. A minha mãe, que está aqui na live, ela dizia, quando perguntavam, e aí, como que está a Gabi? Ai, coitada, agora está passando por tal coisa. Era bem assim, não tinha outra resposta. Ai, coitada. Era coitada. Então, eu gastava fortunas com o médico. Eu ganhava um salário razoável, tinha um emprego bom, mas o meu salário é tudo para médico, exames caríssimos, investigação. E o curioso disso é que eu cheguei a ser diagnosticada por um pneumologista com 3 meses de vida. Eu teria mais 3 meses de vida. Eu saí desesperada, porque eu não tinha autoconhecimento, eu não tinha conhecimento de nada disso, né? Não era terapeuta. Só que eu não aceitei. Aí entra a sabedoria divina, né? Veio aquela luz. Se não, tem alguma coisa errada. Eu não posso ter só 3 meses de vida. E eu fui procurar outro profissional. Resumindo, eu não gastei a fortuna que ele queria que eu gastasse em cirurgia. Eu só fiz um exame na cadeira da médica só para me certificar de que eu não tinha o tumor que ele falou que eu tinha. Avassalador nos meus pulmões. Hoje eu sei que é um foco de Hammer gigante que estava ali. E aí, soltei, sem saber da medicina germânica, eu já sabia que tinha algo maior me guiando. E estou aqui, né, Marina? E vivi outras curas que daqui a pouco eu vou falar também. Ai, que legal, Gabi. Legal não, né? Mas parabéns, assim, pela Mas é legal, superação, é né? legal. É legal que tu superou, né? Mas eu sei bem como é que Isso, é estar na dor e depressão. sim, Às vezes as pessoas acham, né? Olham para aquilo e não veem saída, não veem solução, né? Então, às vezes é realmente muito difícil a gente enxergar a solução, mas tu foi saindo, né? O que que tu acha sim. que mais te fez sair, assim, e virar as chaves, assim? O que que você acha? Deu uma falhadinha aqui, não sei se foi na minha conexão ou na tua, não escutei a pergunta. Opa, então, o que que você acha que mais fez você virar a chave e sair, assim, desse quadro? Chega um momento que a gente está no fundo do poço, né? E mesmo que você deseje ir para baixo, tem uma força muito maior que diz qual é o teu dia de ir para baixo ou para cima ou para o lado que for. E mesmo que a gente tente, não é a hora, né? E eu sentia esse chamado muito forte, sabe? Uhum. Primeiro lugar, eu fugia desse olhar, eu fugia o tempo inteiro. Eu fugia literalmente, eu ia embora da minha cidade, eu fazia de tudo para morar longe. Porque as respostas que eu precisava estavam aqui. Então, quando eu cheguei num ponto de dor profunda, onde literalmente, Marina, eu caí de joelhos num lugar totalmente isolado, sem conexão com internet, telefone, sem nada, sozinha, no meio do nada, por um fato que ocorreu, mais uma perda, eu entendi, naquele momento eu entendi que tudo é uma questão de decisão. E que a decisão, se eu tomar por mim, sem algo para me guiar, sem terapia, sem Deus, sem uma fé, sem alguém que já percorreu um caminho de cura, fica muito difícil e muitas vezes impossível da gente se curar. Eu tinha tentado o tempo inteiro acertar, mas nessas tentativas sozinha eu era limitada. Eu tinha a visão apenas das minhas crenças, do que eu já tinha vivido.
E eu precisei buscar, eu precisei aceitar ajuda externa para poder olhar e resgatar o que que acontecia que eu repetia esses padrões de dores e perdas, né? Se eu soubesse, eu mesma me curaria naquela época, mas eu precisei buscar, aceitar ajuda. Não era orgulho, era uma questão de querer mesmo acertar. Só que sozinhos nós não conseguimos. O caminho é muito doloroso, muito difícil. E foi quando eu entendi isso e busquei ajuda, né? E busquei conhecimento, e busquei começar a estudar, a entender que as coisas começaram a se transformar na minha vida. Eu nunca mais adoeci, né? Por exemplo, e já basta. Nossa, que legal, né, Gabi? Tá de parabéns. Você quer comentar mais Gratidão. alguma coisa aí dos teus resultados? Não sei se tu lembra, às vezes, de algum caso, né, que foi significativo. Enfim, Sim. o que tu quiser falar, pode falar, tá? Tá bom. Se eu falar de algum outro cliente ou paciente, pode deixar aqui uma dúvida, porque eu posso estar inventando uma história. Claro que eu não faria isso, mas pode ficar uma dúvida. Então, eu vou contar um caso meu, tá? Porque aí vocês vão olhar no meu olho, vocês vão ver um sorriso, vocês vão sentir a minha energia e vão saber o quanto é verdadeiro. Então, teoricamente, nas crenças limitantes, né, a minha família tem um histórico de câncer de pele. Uhum. Então, meu avô tirou pedaços do rosto, minha avó tem o nariz deformado porque tirou pedaços, vive no médico. Minha mãe já tratou inúmeras manchas, né, e melanomas. E chegou minha vez, né? Não podia fugir a regra, afinal, é o histórico familiar, né? A crença é de que é um histórico familiar e que isso passa geneticamente, né? Até então eu acreditava nisso. Mas conhecendo a medicina germânica, graças a Deus, surgiu uma mancha, e eu até tô com um lencinho aqui, ó, com um óleo, que eu vou tirar a minha base para mostrar bem para vocês. Vocês estão vendo essa mancha? Dá para ver, Marina? Ó, Depois você me manda foto. Eu tô vendo um pouquinho, bem pouquinho, então, mas depois você me manda pois foto. é. Hoje ela é só uma mancha que dá para ver bem pouquinho. Exatamente isso. Só que ela não era isso. Ela foi um melanoma profundo que sangrava, doía, não parava de crescer. E em outro momento eu tive algo parecido, corri para o médico, gastei uma fortuna no cirurgião plástico para não ficar com a marca, retirei. Mas dessa vez foi diferente. Dessa vez eu tinha a medicina germânica do meu lado. Então eu parei quando eu percebi aquelas células proliferando aqui de forma dolorosa, sangrando, me machucando. Eu parei para analisar o contexto em que eu estava vivendo naquele momento. E naquele momento eu estava enfrentando, por isso aqui, né? Eu estava enfrentando uma questão que mexia muito com os valores familiares. E não era diretamente comigo, era com a minha mãe. Era algo que estava ferindo muito ela. Mas eu, por amor a ela, por empatia e por não poder resolver, mas ter que enfrentar aquela questão, eu desenvolvi essa proliferação na fase ativa, né, do conflito. Então, quando eu sabia de tudo isso, eu só olhei para isso e disse, ok, vou esperar, porque esse conflito vai passar, nós vamos resolver esse conflito, nós vamos solucionar de alguma maneira e isso aqui vai passar. E hoje, Marina, tá aqui, ó. Eu não fiz tratamento, não fui no médico, não passei medicamento, eu só respeitei o tempo do meu corpo para ele cumprir o seu ciclo e se curar. E hoje eu só tenho uma manchinha aqui que eu tenho que mostrar muito de perto para as pessoas enxergarem. Uau! Vamos bater palma pra Gabi. Gente, que legal, Gabi. Segunda, né? Segunda pessoa que essa semana vem e diz, ó, seguinte, eu respeitei o tempo do meu corpo, porque eu sabia da medicina germânica e eu fui curada, né? A Lira falou
da cura Ah, que linda. do câncer de mama, né? Do tumor na mama que desapareceu. Agora você já é a segunda semana, segunda pessoa só essa semana que fala, né? Exatamente aí, ó, mesmo processo, gente. Vocês viram como é que pode? Sem intervenção nenhuma, né? Muitas pessoas Sem nada. pagam, né, 100 mil reais para uma cirurgia, pagam 40 mil, 30 mil, fora todo o sofrimento, né? Todo o sofrimento de tratamento, o choque, né? O choque do diagnóstico que a gente tanto fala, né? Choque do diagnóstico também. E aí, né? O tumor desaparece, simplesmente por um milagre de Deus, né? Desaparece. É, sumiu. A gente sabe Um que não é milagre de Deus. milagre, gente. Não é, não é, Uhum. não é milagre no sentido de que há ciência por trás, né? Só que para isso, gente, a gente tem que ouvir o nosso médico interior, né? Que é a nossa intuição, a nossa conexão com a sabedoria maior que nos guia e fala: olha, gente, você tem que ir por esse caminho, você tem que ir por aquele caminho. Tanto que a Gabi encontrou a medicina germânica, né? E tá aplicando na vida dela. Então, nossa, muito, muito, muito lindo. E quando eu chamei a Gabi, gente, pra estar aqui comigo, né? Eu sabia dos resultados dela como terapeuta, do quanto ela estava feliz, mas eu não sabia da tua cura, né? Dessa tua cura tão significativa, né? Do melanoma. Então, assim, nossa, fantástico mesmo, assim, eu fico muito, muito, muito feliz mesmo, pelo teu resultado e agora eu acho que isso vem muito mais forte, né, para você. Sim, Você com certeza. toma isso com uma força de dizer, não, agora eu vou levar para as pessoas porque comigo funcionou, né? E vou dar mais um detalhe aqui, Marina, que é muito, as pessoas talvez tenham um pouco de receio, porque tem que estudar muito, ah, não é para mim. Eu nunca fui uma pessoa estudiosa. Eu sempre fui aquela aluna que passava raspando, sabe? E quando você encontra algo que transforma a tua vida, aí você cria um amor por estudar, por saber, né? Você não quer mais parar. E o que eu quero te dizer é que no primeiro mês em que eu estava estudando a medicina germânica, eu não tinha nem chegado em um décimo do curso, olha só o quanto isso é transformador. No primeiro mês, eu apliquei, né, a técnica, os conhecimentos que eu já tinha ali naquele pouco com o meu esposo, que estava com a apneia do sono, estava horrível, uma situação assustadora. E ele é super cético, era, né, super cético. Nós fizemos a investigação da medicina germânica, a ressignificação, e na mesma noite, desde então, ele nunca mais teve apneia. E isso já faz todo esse tempo que eu estou estudando a medicina germânica. Então, com um pouquinho de conhecimento, já foi possível gerar essa transformação. Uau, gente, que legal! E essa questão da apneia, né? Olha só, eu vejo, né? Por exemplo, a apneia do sono, né? Durante o sono, ela se torna muito perigosa, né? Porque a pessoa fica Sim. aí praticamente sem respirar e tudo mais. Eu vejo que muitas, assim, as pessoas vão no médico, aí o médico receita, né? Aquele. Você sabe o nome daquele aparelho? Que agora me fugiu o nome. Não sei, não sei. Ai, meu Deus, como é que é o nome? É um aparelho, né, para não deixar isso acontecer durante o sono, né, para as pessoas que têm essa apneia. E aí a pessoa entra com esse aparelho, né? Por quê? Porque a medicina tradicional não tem a cura. Eles não têm, eles inclusive falam que não tem cura, né? Essa é a palavra deles, não Uhum. tem cura. Para muitos casos, por exemplo, esse caso grave, né? O médico vai dizer assim: não tem o que fazer, nem perder peso não vai adiantar. Você tem que ir para o aparelho mesmo Uhum. para respirar, né? Aí a pessoa tem que carregar o aparelho para onde ela vai dormir, tem que levar o aparelho, não pode dormir sem o aparelho,
né? Não corre o risco. O problema é que eu vejo assim, existe um conflito por trás, né? Nesse caso, né, da apneia, tem muito um conflito também da sobrecarga, tá, gente? Sobrecarga também. E o corpo, além de se acostumar com esse aparelho, né, começa a acostumar, e aí que não vai sair do quadro mesmo, não é tratado o conflito por trás que está causando. Então, a medicina tradicional diz que não tem cura. Mas olha só, né? Já tem casos com cura. E sabe que eu nunca tinha acompanhado de perto, né? Aí o Mauro, o meu marido, desenvolveu isso, né? E foi exatamente isso que aconteceu. E aí eu não tinha tanta experiência, né, com esses casos de apneia e o médico super assustou ele, né? Super assustou. Só que o Mauro bem tranquilo, né? Foi super tranquilo porque, né, já tá na nossa vibe, né? E aí ele falou: "Não, deixa comigo. Eu não vou usar não esse aparelho e tá tudo certo, eu vou me curar disso e tal, né? Só que assim, a gente já identificou ali os conflitos e tudo mais, né? E realmente ele não tá usando o aparelho, né? Então, assim, ele não voltou lá para fazer os exames para ver como é que tá, porque ele nem quer saber como é que tá, porque ele sabe que ele Bem vai isso. se curar, né? Esse é meu marido. Então, o que que acontece, gente? Muitas vezes a gente acha que algo não tem cura por desconhecer, né? Por não tentar fazer coisas diferentes, por ignorância mesmo, eu falo, né? Por ignorância a gente acha que não tem cura. E tem, né? As pessoas conseguem sair do quadro, né? Como foi o que aconteceu aí contigo. Então, nossa, muito legal saber desses casos, Gabi. Muito importante, assim, você ter Sim. vindo, né, no dia de hoje para contar tudo isso, viu? Muito legal. O conflito da Gratidão. apneia, gente, tem, a Ana Paula tá perguntando conflito, tem a ver com sobrecarga, tá bom? Tu quer complementar alguma coisa sobre o conflito, Gabi? Né? Não sei assim o que foi exatamente. Às vezes você ressignifica alguma coisa, né? Lá com a pessoa e a gente vai até indiretamente, sabe, no conflito. Então, vamos falar de tal situação, mas a sobrecarga pode aliviar só de você ter falado outra coisa, entende? Então, assim, se você, eu não sei, né, se você quer comentar, se não quiser, tá tudo certo. Mas se quiser comentar, compartilhar conosco, fica à vontade, tá? O meu marido, no caso, ele é uma pessoa que eu ainda tenho que desvendar muitos mistérios, porque ele não lembra, sabe aquele paciente, aquele cliente que não lembra de nada, que é um desafio, que você vai perguntando, não lembro, não, mas não lembro, e essas eram todas as respostas dele, não lembro. Mas alguma coisa tinha, né? Então, com muita paciência, comendo pelas beiradas, como você fala, nós chegamos numa situação provável, que talvez não tenha sido exatamente a raiz, mas estava perto da raiz. É Uhum. alguma coisa da infância dele que ele lembrou, em que ele realmente ele foi forçado, ele se sentiu realmente sufocado, ele se sentiu sobrecarregado com aquela situação e estava se repetindo esta sensação quando começou a apneia, naquele momento, por outro motivo. Então, o inconsciente dele, né, sinalizou, ó, ainda tem alguma coisa aqui que você precisa liberar, que você não pode mais carregar, que isso já está se tornando um peso para você. Então, quando nós olhamos e encontramos aquela situação que, se eu contasse aqui, pode parecer algo muito bobo, mas na percepção dele foi algo perto da morte, sabe? Então, quando aconteceu um fato realmente que envolvia a morte, que ele se sentiu sufocado, não conseguiu ressignificar, carregou aquilo para ele, né? E não liberava, ele começou a ter a apneia. Então, a gente descobriu isso, conversamos, ressignificamos aquela situação lá do passado dele,
Pronto, e acabou, e ele não tem mais. Já faz muito tempo. E Nossa, eu durmo feliz. que legal. Às vezes, gente, são pequenos movimentos, né? A cura Isso, não precisa, né? O simples também resolve, né? E às vezes exato. assim, quando vocês vêm e falam assim, ó, Marina, eu só respeitei o meu tempo de cura, né? Identifiquei a fase e tal, e ali foi, gente. Às vezes é realmente isso. Não precisa fazer nenhum movimento, porque o corpo já resolveu. Basta você entender que você está numa fase de cura, né? Ou que esse conflito foi resolvido e o corpo está respondendo, né? E tá tudo certo. E isso se resolve, né? Então, assim, Isso. fantástico, viu, Gabi? Eu tô com o tempo estourado aqui, porque 4 minutos eu saio, tá? Eu vou finalizar. Sim, Mas eu te agradeço demais, demais. Foi muito legal mesmo, assim, tudo imagina. compartilhou, viu? Eu vi que, assim, sabedoria maior me guiou mesmo para trazer você aqui, tá bom? Nada é acaso. Muita gratidão, gratidão a todos aqui. Eu estava acompanhando os comentários, gratidão mesmo. Fiquem todos com Deus e com a medicina germânica, que é divina. Obrigada, Gabi. Um abraço. Beijo, meu amor, fica Um com Deus. beijo. Gente, que legal. Que